Fome, miséria, violação dos direitos, repressão. Milhões de pessoas que vivem em países sobre o regime comunista pedem um basta nos abusos cometidos pela ditadura. O comunismo é um sistema político falido, ultrapassado. Uma promessa de sociedade sem desigualdades, mas que só se sustenta mesmo pela violência e pelo autoritarismo. Gritos em nome da liberdade. Um basta à miséria e à repressão. A gente se considerou um escravo moderno, porque eu acho que é uma forma de escravidão. Em Cuba, protestos contra o regime comunista se espalharam pelo país. No começo de julho, milhares de manifestantes, já descontentes com as ações do governo contra a pandemia do coronavírus, se rebelaram também contra a ditadura que se arrasta há mais de 60 anos. E a polícia reprimiu com violência. Centenas de pessoas foram detidas. Uma organização dissidente estima que pelo menos 5 morreram. Cuba, ele quer vender para o mundo uma coisa que não é. Protestos contra regimes comunistas se tornaram frequentes nos últimos anos e evidenciam a falência desse tipo de sistema político. Nenhum país deu certo o comunismo. É muito nítido que ele não deu certo porque as suas raízes sociais foram deturpadas. Aqui no mapa, a gente destaca os 5 países que podem ser considerados comunistas. A maioria fica na Ásia. São eles China, Coreia do Norte, Vietnã e Laos. E do lado de cá, no Ocidente, na América Central, temos Cuba. Ao todo, são 1.549 bilhões de pessoas vivendo atualmente sob esse tipo de regime no mundo. Mais de 7 vezes a população do Brasil. Na América do Sul, temos a Venezuela, que muita gente acha que é comunista, mas, na verdade, é uma ditadura de esquerda, inspirada em Cuba. Falta de liberdade, falta de perspectiva, repressão, escassez. Muito difícil, não tem alimento, não tem boa saúde. Faz 2 anos que Raul saiu de Cuba. Por ser contrário ao regime implantado pelos irmãos Castro, ele não se sentia mais seguro com a família na ilha comunista. Ao lado da mulher e da filha, ele veio para o Brasil. Cuba é um regime totalitário, né? Cuba é um regime autoritário. Querem vender para o mundo uma coisa que não é. Quer fazer acreditar que todo mundo apoia aquele comunismo. Só que, na realidade, ninguém apoia. Todo mundo é obrigado a obedecer, além de ser doutrinado. Além de ser adotrinado, né? Para sair do país, só com autorização do governo. Sem ela, o caminho é arriscado. Raul sabia disso quando tomou a decisão. Seguiu lá coiote, né? Contratamos um coiote, um verdadeiro bandido, e pagamos caro, cerca de 100 mil reais, só para chegar a Manaus. Além disso, cruzamos a selva, porque os coiotes não circulam por ruas e estradas normais. E a gente viu de tudo naquela selva. Só pedi a Deus para não acontecer nada com a minha família. Usando a selva, né? Hoje, Raul vive em Manaus, onde trabalha como músico. Você trabalhando duro, né? Você consegue ter... Aqui, você trabalhando duro, consegue ter uma vida melhor, uma alimentação melhor. Em Cuba, você não tem nem pão. Quando a gente chegou aqui e foi a um supermercado, ficou impressionado e ficava só tirando fotos, porque lá em Cuba não tem nada. É tudo mentira. Eu mando as fotos para lá, para eles verem como é o mundo aqui fora. Incrível, né? A vida com liberdade de escolha, com opções, ainda é uma novidade para o músico cubano, que sequer sabe o que é votar. Ninguém do povo votou. Ninguém do povo votou para escolher esse sistema, nem no Fidel, nem no Raul, nem no Dias-Canel. Nós não votamos nunca. Desde a Revolução em 1959, o país foi comandado pela família Castro, primeiro Fidel e depois o irmão Raul. Com a saída de Raul, o presidente passou a ser Miguel Dias-Canel, o homem escolhido pela família Castro e que não foi eleito pelo povo para governar a ilha. Canel é o terceiro governante em mais de 6 décadas de ditadura comunista.
os maiores protestos desde a Revolução tomaram conta de Cuba, o governo contra-atacou rapidamente com prisões em massa. A música Pátria e Vida se tornou o hino da frustração com o Estado comunista. A letra faz uma crítica à frase pátria ou morte, repetida muitas vezes pelo ditador Fidel Castro. Familiares dos presos têm medo de gravar entrevista, mas afirmam às agências internacionais de notícia que a maioria foi para a cadeia simplesmente por gravar ou compartilhar vídeos das manifestações. Odete Hernandes e o marido publicaram este vídeo em uma rede social. A gravação já tem mais de 100 mil visualizações. Logo depois, o casal foi detido, acusado de incitação ao crime. O que acontece com Cuba, de alguma forma, é isso. Grupos políticos que prometeram um pacote de sonhos, digamos assim, e que não foram cumpridos na prática, muitas vezes até contra a vontade de seu povo. Os protestos contra a ditadura cubana ganharam reforço na Flórida, Estados Unidos, onde vivem 1,5 milhão de cubanos e descendentes. O Jorge Fernandes chegou aqui há 14 anos e apoia o levante contra o governo comunista de Havana. 62 anos aguantando. Foram muitos anos aguentando abusos e sacrifícios em nome de um sistema que está mais do que provado que não funciona. A saúde está colapsada, não tem comida. As pessoas morrem esperando uma ambulância porque não tem gasolina. Ernesto Martínez é outro imigrante na Flórida que fugiu da ditadura cubana. Não há solução possível sem mudança. Precisamos de abertura democrática para que o povo exerça livremente seu direito de votar. Na sexta-feira, o governo americano ampliou as sanções econômicas contra Cuba pela repressão violenta aos protestos contra o regime. Liberdade, anseio compartilhado do outro lado do planeta. Em Hong Kong, território autônomo no Sudeste Asiático, a população denuncia o avanço do governo chinês sobre a democracia. Os protestos passaram a ser reprimidos com violência crescente. Vários líderes das manifestações já foram detidos e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. O jornalista Ivan Abreu mora em Hong Kong desde 2015. Ele conta que a nova Lei de Segurança Nacional tem sido usada para reprimir os opositores do comunismo. Criminaliza algumas atividades políticas. As pessoas estão querendo falar menos sobre isso e, inclusive, entre colegas, assim, a gente vê que o tom das matérias, da crítica, tem mudado um pouco. O Partido Comunista governa a China com mão de ferro há 72 anos. Desde que Mao Tse-tung chegou ao poder. Mas, apesar de ser esse o regime político do país, a China se beneficia e muito do sistema capitalista. A administração política é rígida, mas a economia se aproveita das relações capitalistas, mantendo negociações comerciais lucrativas com países do mundo inteiro. A China, nós não podemos nem classificar como um exemplo de sucesso em relação ao comunismo. A China talvez seja o grande exemplo de país capitalista, país que disponibilizou todos os seus meios e todas as suas possibilidades em prol do crescimento econômico, dentro das suas fronteiras e fora das suas fronteiras. Em compensação, quando nós olhamos para o regime político chinês, há certo cerceamento em relação às liberdades individuais. Mas o país pagou um preço alto para se tornar uma superpotência. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram de fome depois da implantação do comunismo e o fim da agricultura privada. Manifestações políticas são totalmente proibidas. O protesto mais famoso, o da Praça da Paz Celestial, em 1989, foi duramente reprimido. 10 mil manifestantes podem ter morrido no massacre. No ano passado, a organização Human Rights Watch denunciou que a China é uma ameaça global aos direitos humanos.
Na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, impera o silêncio total. A oposição é punida com trabalho forçado, prisão perpétua e pena de morte. O brasileiro Gustavo Miotti relatou em livro a experiência que teve por lá. Na casa eles têm a foto do fundador da Coreia do Norte, que é Kim Il-sung, e da foto do seu filho, do Kim Jong-il. E também existe uma rádio que é a única estação que pega, que toca em todas as casas, e às 7 horas pontualmente da manhã toca uma música militar para as pessoas acordarem. A fome é uma ameaça constante. Na década de 90, com o fim da União Soviética e da ajuda financeira, 3,5 milhões de pessoas podem ter morrido por falta de comida. No mês passado, o ditador Kim Jong-un avisou a população sobre a proximidade de uma nova crise alimentar. A ONU estima que mais de 10 milhões de norte-coreanos passam por necessidades, que equivale a quase metade da população do país. A escassez de alimentos também é um dos maiores problemas em um país vizinho do Brasil, que resolveu se inspirar em uma ditadura comunista e hoje vive em convulsão social. Na Venezuela, os protestos que começaram pela capital Caracas em 2014 se espalharam pelo país. Desde então, manifestantes desafiam o ditador Nicolás Maduro e tentam entregar o poder a Juan Guaidó, autoproclamado presidente em 2019. O país é assolado por uma crise que colocou a população na miséria. A ONU estima que 4 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela nos últimos anos. Os refugiados saem como podem. Eu acompanhei a travessia de alguns pelo rio, na fronteira com a Colômbia, no fim de 2018. O esforço é para sobreviver e recomeçar a vida. Muitos, depois, ainda enfrentam uma longa caminhada até países como Peru e Brasil. Em 2018, eles decidiram que era hora de deixar o país. A Venezuela já não oferecia mais nenhuma qualidade de vida. Saúde, educação e segurança comprometidos. Até o básico era difícil conseguir, como ir ao mercado e comprar comida. Daí o Kevin e a Maria Alejandra venderam tudo e vieram para o Brasil. Em São Paulo, o casal de jornalistas vai refazendo a vida de forma simples. Kevin trabalha com logística, Maria com marketing. Na Venezuela, Kevin era conhecido no meio esportivo como comentarista de rádio. Trabalhava de segunda a sexta em um programa esportivo, no meio-dia, e no final de semana nos jogos de futebol da Venezuela. Mas trabalhar com comunicação num país em que a imprensa não tem liberdade é arriscado. Fazer uma crítica na Venezuela ao governo Maduro, colocar isso na internet, pode acarretar em quê? Pode acarretar em que peguem você na rua e falem que você é o terrorista. Da igualdade social defendida hoje pelo ditador Nicolás Maduro, o casal tem uma certeza. Esse socialismo aí é de boca para fora. É um sistema falido, é um sistema que não funcionou e eu penso que não funciona também para outros países. Mas a distância da família machuca. Pior ainda, é ter a certeza de que os que ficaram na Venezuela passam necessidades. A situação não é muito diferente com os imigrantes cubanos. Dariana está no Brasil desde 2016, quando veio para o programa Mais Médicos. Aqui, casou-se com um brasileiro e nunca mais voltou a Cuba. Naturalizada, no ano que vem ela vai ter pela primeira vez uma experiência impossível no país de origem, o voto. Nunca tive a oportunidade de votar numa eleição presidencial. Ninguém nunca me perguntou se eu queria, se eu estava de acordo que esse presidente fosse o meu presidente. A doutora Dariana nunca se conformou com o que sobrava de salário para ela no programa Mais Médicos. Dos quase 13 mil reais previstos no contrato, ela recebia menos de 3 mil reais. A diferença ia toda para o governo comunista de Cuba. Eles fizeram a gente acreditar que não existia saúde gratuita em nenhum lugar do mundo, só lá.
Não existe educação gratuita em nenhum lugar do mundo, só lá. Sobre os protestos que têm abalado a ditadura cubana, Dariana vê com esperança o que pode ser o começo de uma mudança profunda. Orgulho que meu povo saiu na rua a pedir liberdade. Acho que não pode ser bom um governo que tem mais de 60 anos no poder. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.